3. David Love. Na primavera de 2010, Randy Stone, de 42 anos, morava em Independence, Missouri. Randy amava sua família, seu país e a Deus. Randy e sua esposa, Teresa, estavam casados há quase 20 anos. Eles se conheciam desde a infância. Eles tinham 2 filhos juntos. Randy serviu nos fuzileiros navais antes de se casar. Nos últimos 13 anos, ele era dono e operava uma empresa de seguros. Randy e Teresa trabalhavam juntos. A família Stone também era presença constante na igreja deles, a Igreja Batista Nova Esperança. Randy e Teresa se casaram na igreja, e tanto o filho quanto a filha deles foram batizados lá. Randy dirigia o ônibus da escola dominical. Ele também fez trabalho missionário na Colômbia Britânica, no Canadá e na Argentina. Por todos os relatos, Randy Stone era um homem bondoso e generoso, tremendamente respeitado em sua comunidade. Então, foi um choque para todos ali, quando, em 31 de março de 2010, Randy Stone foi encontrado morto a tiros em seu escritório. Teresa, que estava fora do escritório, fazendo algumas tarefas, encontrou o corpo e ligou para o 190. Inicialmente, pensou-se que poderia ter sido um assalto que deu errado, mas nada havia sido roubado. Mais de $100 estavam sobre a mesa, intocados. Além disso, Randy havia levado um tiro na parte de trás da cabeça. Não havia sinais de luta. A polícia afirmou que Randy conhecia seu assassino e se sentia à vontade para virar as costas para ele. Alguns dias depois, o funeral de Randy foi realizado na Igreja Batista Nova Esperança. O culto foi conduzido pelo ministro da igreja e melhor amigo de Randy, o pastor David Love. O elogio de Love ao seu amigo durou mais de 40 minutos, disse o pastor David Love. Citação: "Nós choramos não apenas pela separação do nosso ente querido, mas pelas perguntas que a morte traz. Perguntas como: por que ele? Por que agora, tio?" A polícia continuou investigando o assassinato de Randy. Eles encontraram uma cápsula de calibre .40 na cena do crime. Randy tinha uma pistola calibre .40 que sumiu do seu cofre de armas. Eles foram até uma fazenda onde Randy gostava de praticar tiro ao alvo. Eles encontraram 5 cápsulas de calibre .40. Eles compararam a cápsula encontrada na cena do crime com as 5 cápsulas e determinaram que todas foram disparadas pela mesma arma. Então, concluíram que Randy havia sido morto com sua própria arma. No entanto, a arma nunca foi encontrada na lixeira de Teresa ao lado da mesa dela no escritório. Isso foi algo incomum. Era uma carta de amor rasgada. O autor escreveu, abre aspas, "Ainda não estou no controle das coisas. Mas quando estivermos totalmente juntos, seu aniversário sempre será emocionante, cheio de surpresas, romântico e totalmente dedicado a te amar. Você é o centro do meu mundo. Eu te elogio, eu te adoro. Sou abençoado por você. Eu preciso de você. Eu te amo." Fecha aspas. Uma coisa que a polícia notou sobre a caligrafia foi que não era a caligrafia de Randy. A polícia interrogou Teresa. Ela afirmou que, no momento do assassinato, estava na rua resolvendo assuntos e tinha recibos para comprovar. Ela foi questionada se sabia onde estava a pistola calibre .40 de Randy e disse que não havia há muito tempo. Ela também disse que ela e Randy tinham um bom relacionamento e eram felizes. A polícia então perguntou a ela sobre a carta de amor. Ela disse que achou a carta no carro no início do ano e não sabia de quem era. Quando ela ficou sozinha na sala de interrogatório, a polícia continuou a gravá-la, segundo ela. Abre aspas. "Eu esqueci da carta." Fecha aspas. A nota parecia indicar que Teresa estava em um caso de longa data com o autor. O autor escreveu, abre aspas, "Eu me lembro de, há 9 anos, ter te dito que tinha algo para você no meu escritório. Era eu. Eu queria me dar para você. Aquele beijo que você roubou e depois me deu um de volta. Eu me senti como se fosse meu aniversário." Fecha aspas. Além disso,
Por quase 2 décadas, Randy foi um membro ativo de sua igreja. Havia boatos na igreja de que Teresa e o pastor David Love estavam tendo um caso. Meses antes, Randy chegou a contar a um funcionário da igreja que ouvira falar do caso. No entanto, Randy não deixou a igreja nem a esposa naquela época. Ele até começou a fazer aconselhamento semanal com David depois que Teresa o pegou assistindo pornografia. Mas nas semanas que antecederam seu assassinato, Randy não estava satisfeito com a igreja. 2 semanas antes de ser assassinado, Randy enviou um e-mail ao pastor David Love, dizendo que estava se demitindo imediatamente. Randy estava chateado com as finanças da igreja. Em 20 de abril de 2010, apenas 3 semanas após o assassinato, Teresa foi interrogada novamente pela polícia. Ela admitiu que David escreveu a carta de amor para ela e que eles mantinham um caso há quase 1 década. Chegou ao ponto de se encontrarem todos os dias para fazer sexo. Usavam celulares descartáveis para ocultar o relacionamento de Randy. Teresa disse, em 2005 ela ficou grávida. Isso foi um grande problema, porque David tinha feito uma vasectomia. Porém, ela sofreu um aborto espontâneo. Teresa admitiu que não tinha nada a ver com o assassinato, mas disse que achava que David poderia ser o assassino. Ela contou que na época do assassinato, David enviou uma mensagem em maiúsculas dizendo: extremamente urgente, não volte para o escritório. David Love foi levado para interrogatório. A casa e a igreja dele também foram revistadas. Porém, a polícia não encontrou nada e David se recusou a responder perguntas. Horas depois de ser interrogado pela polícia, David se mudou para a Carolina do Sul. A esposa de David, há 29 anos, Kim, também foi entrevistada. Ela há muito tempo suspeitava que seu marido e Teresa estavam tendo um caso. Por exemplo, no início daquele ano, David lhe deu um anel de uma joalheria que custava R$ 49,99. Ela foi até a loja para trocá-lo. E ela descobriu que quando David comprou aquele anel, ele também comprou outro anel, que custava $299. Ela presumiu que o anel mais caro era para o aniversário dela. Kim foi para casa e pesquisou o anel mais caro na internet. Ela viu que era o mesmo anel que Teresa tinha começado a usar recentemente. Kim confrontou o marido, e ele admitiu que deu o anel mais caro para Teresa. Ele pegou o anel de Teresa e deu para ela. David afirmou que ele e Teresa não tinham um relacionamento sexual. 6 meses após o assassinato de Randy Stone, o promotor acreditou ter provas suficientes. A polícia achava que David e Teresa planejaram o assassinato juntos. Eles acreditam que Randy ter deixado a igreja levou ao seu assassinato. Se ele saísse da igreja, David e Teresa não teriam motivo para se ver. Acredita-se também que Randy pode ter causado a demissão de David da igreja devido à má gestão financeira dele. Então, Teresa e David planejaram juntos matá-lo. Teresa obteve a arma para David e ambos usaram celulares descartáveis para coordenar o assassinato. Teresa saiu do escritório e criou um álibi para si mesma. Ela então voltou para o escritório e fingiu encontrar o corpo. Em novembro de 2010, David Love, de 50 anos, foi preso na Carolina do Sul. Pouco tempo depois, Teresa foi entrevistada pela 3ª vez. Ela disse que deu a David os códigos da porta da garagem, do sistema de segurança da casa e do cofre de armas. Foi ele quem pegou a arma. Em maio de 2011, Teresa Stone foi acusada de conspiração para cometer assassinato. David Love acabou concordando com um acordo judicial caso fosse condenado por assassinato em 1º grau. Ele estava enfrentando uma sentença automática de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, mas graças ao acordo judicial, ele se declarou culpado de assassinato em 2º grau. Em novembro de 2011, David foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 30 anos. Na primavera de 2012, Teresa Stone se declarou culpada de conspiração para cometer assassinato. Ela foi condenada a 8 anos de prisão.
Se ela cumprisse toda a sua sentença, teria sido libertada por volta de 2020. O paradeiro atual dela é desconhecido. Em março de 2024, David Love, de 63 anos, morreu de causas naturais no Centro Correcional de Jefferson City. Número 2. Seth Gonzalez. Em 1990, a família Gonzalez morava em Beguel, Bengue, Filipinas. Ted Gonzalez e sua esposa, Mera Lúvia, tinham 2 filhos, Seth, de 10 anos, e Claudine, de 7 anos. Ted era um advogado bem-sucedido. Recentemente, a família havia aberto um pequeno hotel, mas suas vidas mudaram para sempre. Às 16h26 do dia, 16 de julho de 1990. Houve um terremoto de magnitude 7,7 que durou 45 segundos. Mais de 600 pessoas morreram, outras 35 mil ficaram feridas e mais de 300 pessoas nunca foram encontradas. O hotel da família Gonzalez foi destruído. Ted teve que resgatar Seth dos escombros do hotel. Com sua casa e seu negócio destruídos, a família decidiu se mudar. Em 1991, eles acabaram em Sydney, Austrália. Ted havia sido advogado nas Filipinas e continuou a exercer a advocacia na Austrália. Ele se especializou em direito de imigração e fundou seu próprio escritório de advocacia. Ele foi muito bem-sucedido. Em julho de 2001, os Gonzaleses pareciam ser uma família feliz. 2 anos antes, eles se mudaram para uma casa em North Ryde, que haviam construído. Era a casa dos sonhos de Ted e Mary Lívia. A família era devotamente católica e muito ativa na igreja. Seth, de 20 anos, estava estudando pré-direito na Universidade de NSU e Claudine, de 18 anos, estava em seu último ano do ensino médio. Pouco antes da meia-noite de 10 de junho de 2001, Seth ligou para o 000, o número de emergência na Austrália. Ele afirmou que chegou em casa e encontrou sua família morta. Quando a polícia chegou, encontrou Seth sentado sozinho na garagem. Dentro da casa, a polícia encontrou uma cena de crime de Corey. A polícia acreditou que os familiares foram mortos um a um. Claudine, de 8 anos, foi morta primeiro em seu quarto. Ela foi estrangulada, atingida na cabeça 6 vezes com um taco de beisebol e esfaqueada várias vezes no abdômen. Eles acreditam que o assassino esperou Mary Lívia, de 43 anos, chegar em casa, depois que ela entrou na sala de estar. Ela foi esfaqueada várias vezes e teve a garganta cortada. O último a chegar em casa foi Ted, de 46 anos. Foi morto a facadas no saguão de entrada. Na parede havia uma mensagem racista escrita. Inicialmente, pensou-se que a mensagem escrita em sangue, na verdade, tinha sido feita com spray. Dizia, abre aspas, fora asiáticos, kkk, fecha aspas. 3 dias depois, Seth falou à imprensa em uma coletiva. Ele descreveu seu pai como um herói e disse que esperava se tornar pelo menos metade do homem que ele foi. Ele disse que a mãe era o coração da família. Ele admirava o jeito descontraído de sua irmã e como ela ensinou o resto da família a não levar a vida tão a sério. Seth disse, é difícil explicar o amor e os laços na minha família. Mas, se você imaginasse os 4 cantos do mundo no meu mundo, nós éramos os 4. Os 3 cantos do meu mundo agora se foram. Meu pai nunca teve a chance de ver um neto com o seu nome. Minha mãe não poderá mais dar sentido ao que não tem solução. E minha irmã, que completou 18 anos na segunda-feira, estava apenas começando a florescer. O funeral dos 3 membros da família foi realizado 11 dias após os assassinatos. Eles eram profundamente católicos, e o funeral foi realizado na igreja deles. Seth ficou no púlpito, onde cantou o sucesso de 1995, One Sweet Day, de Mariah Carey, com Boyz II Men. Algumas pessoas acharam que foi uma escolha estranha. Seth então fez o que o The Sunday Morning Herald chamou de, abre aspas, um elogio emocionante, fecha aspas. Seth falou sobre como ele se lembrava de adormecer ouvindo o batimento cardíaco do pai.
Ele também se lembrou do pai salvando-o dos escombros do hotel. Seth sabia que tinha um nome incomum. Ele disse que o pai ia contar para ele o significado do nome quando ele completasse 21 anos. Como seu aniversário de 21 anos ainda estava distante, ele nunca saberia o significado do seu nome. O Herald só noticiou o elogio fúnebre de Seth para o pai, mas disseram que ele fez elogios separados para a mãe e a irmã, mas não divulgaram detalhes sobre eles. A polícia interrogou Seth, e ele disse que na noite dos assassinatos estava jantando com um amigo. Ele chegou em casa e encontrou os corpos. Quanto mais a polícia investigava, mais eles começaram a suspeitar que Seth havia matado sua família. Notavelmente, havia um problema com o álibi dele. Seth afirmou que não estava em casa quando sua família foi morta, mas os vizinhos viram o carro dele em casa muito mais tarde do que ele disse que estava em casa. A polícia interrogou Seth novamente sobre seu álibi, e ele apresentou uma nova versão. Ele disse que estava com uma trabalhadora do sexo em um bordel. A polícia falou com a mulher, que negou estar com Seth naquela noite. A polícia descobriu que Ted e Mary Levia tinham grandes expectativas para seus filhos. Eles esperavam que Seth se tornasse advogado ou médico. No entanto, ele estava indo mal na universidade. Ele mostrou aos pais boletins que havia falsificado. Ele contou à irmã sobre a alteração das notas e se ofereceu para corrigir as dela também. A irmã dele recusou e contou para a mãe sobre isso, o que levou Seth a ser punido com a restrição do uso do carro. As notas de Seth continuaram a piorar e ele estava enfrentando uma possível expulsão. Se ele fosse expulso da escola, provavelmente perderia a mesada que recebia dos pais e o acesso ao carro. Mary Levia e Seth também haviam discutido recentemente. Seth estava namorando uma mulher que era 4 anos mais velha do que ele, e Mary Levia não aprovava esse relacionamento. A mulher terminou o relacionamento depois de pouco tempo e voltou para o ex-namorado. Aparentemente, Seth ainda estava magoado com a situação. A polícia descobriu que, depois que a família de Seth morreu, ele penhorou as joias da mãe e vendeu os carros da família. Em seguida, ele deu uma entrada em um Lexus SC 430 de $173 mil. Ele disse ao vendedor que pagaria o restante. Com sua herança, parecia que Seth iria herdar $10 milhões. A polícia achava que a herança era mais um motivo para Seth querer matar sua família. A polícia verificou o computador de Seth e descobriu que ele pesquisou métodos de assassinato. Ele encontrou um site que dizia ter feijões venenosos que matariam qualquer pessoa em 3 dias. Bastava misturar os feijões na comida da vítima e, após 3 dias, ela morreria parecendo causas naturais. Mesmo na autópsia, não haveria sinais óbvios de como a pessoa morreu. Seth então encomendou os feijões. No final de junho ou início de julho, uma empresa de alimentos na Austrália recebeu uma carta que dizia: 3 dos seus produtos já foram envenenados. Eles estão nas prateleiras dos supermercados. É isso que vocês recebem por tratar os funcionários como lixo. Boa sorte encontrando as latas contaminadas antes que alguém morra. Vão para o inferno. Em 2 de julho de 2001, o Serviço de Inspeção de Quarentena da Austrália e a Polícia Federal Australiana receberam cartas de alguém que dizia trabalhar na empresa. O autor afirmou ter ouvido que produtos foram sabotados. Nesse período, Mary Levia precisou ser internada por intoxicação alimentar. Uma semana após receberem as cartas, a família foi assassinada. Nas cartas, a polícia encontrou as impressões digitais de Seth. A cena do crime também era estranha. Não havia sinais de arrombamento ou do século IV. Parecia que a casa tinha sido revirada, mas era só superficial. Nada de valor havia sido roubado. Além disso, por que alguém passaria pelo menos 1 hora na casa e mataria a família um por um? O excesso de violência em cada vítima sugeria que os assassinos tinham motivos pessoais. Depois teve a mensagem escrita na parede com spray, e a polícia encontrou um pouco do mesmo spray nas roupas do Seth. Também foram encontradas pegadas na casa. Os sapatos nunca foram encontrados,
mas uma caixa do mesmo tipo de sapato foi encontrada no quarto do Seth. Em junho de 2002, 11 meses após o assassinato de sua família, Seth Gonzalez foi preso. Seth foi a julgamento em abril de 2004 e o processo durou quase 2 meses. O júri deliberou por cerca de 4 horas e meia. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Desde sua condenação, Seth recorreu de sua sentença 5 vezes, mas todos os recursos foram negados. Em 2025, ele recebeu outra chance de apelar. Seth diz ter transtorno de estresse pós-traumático após relatar abuso sexual por um padre católico na juventude. A audiência do recurso ainda não foi marcada. Acredita-se que 45 anos esteja cumprindo pena no Centro Correcional de Lethgo, em Mararengo, Austrália. Martin McNeil. Na primavera de 2007, a família McNeil de Pleasant Grove, Utah, parecia viver uma vida familiar idílica. Martin e Michelle McNeil tinham 8 filhos, 4 biológicos e 4 adotados. 3 dos 4 foram adotados da Ucrânia. O casal estava casado há 29 anos. Martin era um médico osteopata licenciado e diretor clínico da Escola de Treinamento de American Fork. Michelle era uma ex-rainha da beleza e modelo, mas por quase 3 décadas ela tinha sido dona de casa. A família de 10 pessoas vivia em uma casa bonita em condomínio fechado. Martin e Michelle eram ambos membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. A tragédia atingiu a família em 11 de abril de 2007. Martin ligou para o 911 e disse que sua esposa de 50 anos, Michelle, não estava respondendo. Na banheira. Ele tinha uma filha de 6 anos, Ada. Vá até os vizinhos para pedir ajuda. 2 vizinhos foram até a casa e encontraram Martin curvado sobre Michelle na banheira. Michelle estava deitada de costas no fundo da banheira. Martin disse que não conseguiu tirá-la da banheira sozinho, então estava fazendo RCP nela dentro da banheira. Martin e os 2 vizinhos tiraram Michelle da banheira. Um dos vizinhos fez compressões torácicas, enquanto Martin fazia respiração boca a boca. Os paramédicos chegaram ao local e assumiram a RCP muito rapidamente. A cor de Michelle melhorou e ela tossiu muita água. Michelle foi levada ao hospital, onde a esposa de 50 anos e mãe de 8 filhos foi declarada morta. Ao chegar, Martin foi questionado sobre o que aconteceu. Ele disse que naquela manhã participou da feira de segurança do Centro de Desenvolvimento pelo Trabalho. Ele tinha uma foto para provar que esteve lá. Por volta das 11h35, ele foi à escola da Ada e a buscou, levou-a para casa e foi para a cozinha. Ada foi procurar sua mãe e a encontrou no banheiro. Ada o chamou para ir ao banheiro, e ele encontrou o corpo de Michelle caído sobre a banheira. A parte inferior do corpo dela estava fora da banheira, e a cabeça estava na água, submersa. Ele disse que acredita que ela acidentalmente bateu a cabeça depois de encher a banheira e se afogou. Foi realizada uma autópsia e o médico legista acreditava que ela morreu de causas naturais. Ela acreditava que Michelle morreu de doença cardiovascular com hipertensão e miocardite. No dia 14 de abril, 3 dias após a morte de Michelle, de 50 anos, seu funeral foi realizado. Martin fez o discurso no funeral de sua esposa, de 29 anos, que durou mais de 30 minutos. Ele raramente a mencionou. Em vez disso, ele falou sobre como sua vida tinha sido difícil. Ele falou sobre sua infância difícil e os irmãos com problemas de vício. Ele queria saber por que a vida dele tinha sido tão difícil, dizendo, abre aspas, o que eu fiz para causar isso, fecha aspas. No entanto, ele terminou dizendo que seguiria em frente. Ele disse, abre aspas, conforme as horas passaram ontem à noite, a resposta veio para mim. Eu tive uma vida tão boa, fecha aspas. Martin e Michelle tinham 2 filhas que já eram adultas quando Michelle morreu, Alexis e Rachel. Alexis e Rachel se ofereceram para cuidar dos irmãos mais novos.
Martin disse a elas que planejava contratar uma babá no dia 17 de abril, 3 dias após o funeral da mãe delas. Martin pediu para Rachel ir com ele ao templo porque queria orar sobre contratar uma babá. Rachel achou isso estranho. O pai dela ia à igreja para os cultos, mas ela nunca soube que ele fosse lá para orar e refletir. Mesmo assim, ela concordou em ir com ele. Depois de orar no templo, eles estavam sentados em um banco do lado de fora. Então, uma mulher que parecia estar indo para o templo, de repente mudou de direção, caminhou diretamente até eles e começou a conversar com eles. Ela disse que seu nome era Gillian e que ela esteve no funeral de Michelle. A mulher começou a falar sobre ser enfermeira na escola porque o pai de Rachel disse que ela pensava em estudar enfermagem. Rachel disse que a mulher parecia estar divagando. Ela continuou falando, mesmo após Rachel mostrar que não queria falar sobre enfermagem. Enquanto ainda estava abalada com a morte da mãe, a mulher disse que ficaria feliz em se encontrar novamente e conversar sobre a escola de enfermagem. O pai dela pegou o número de telefone da mulher e ela se afastou. Raquel percebeu que ela não entrou no templo. Raquel achou tudo aquilo estranho e possivelmente armado pelo pai dela. Pouco depois, Martin ligou para sua filha Alexis e disse que tinha contratado uma mulher chamada Jill para ser a babá. Alexis conhecia uma Jill, mas por outro nome. Ela a conhecia como Cigana Jill Willis. Em fevereiro de 2007, semanas antes de Michelle morrer, ela começou a suspeitar que Martin estava tendo um caso e confidenciou isso à sua filha Alexis. Alexis obteve os registros do celular do pai e percebeu que ele ligava e enviava mensagens diversas vezes para o mesmo número. Usando registros públicos, Alexis descobriu que o telefone pertencia a Gypsy Jill Willis. Com as informações, Michelle confrontou Martin, que disse que Gypsy era só uma enfermeira com quem trabalhava. Ele insistiu que não havia nada acontecendo entre eles. Então Alexis disse ao pai que contratar Gypsy como babá residente seria inapropriado. Martin perdeu a cabeça, gritou com ela por ter a audácia de acusá-lo de ter um caso e desligou o telefone. Gypsy se mudou para a casa da família 2 semanas após a morte de Michelle. As crianças mais velhas da família acharam estranho que, mesmo Gypsy tendo sido contratada para ser babá, ela não cozinhava, não limpava, nem cuidava das crianças. Alexis e Rachel estavam muito desconfiadas do pai delas. Por fora, eles pareciam uma família amorosa, mas elas sabiam que não era assim. O pai delas era um homem egoísta, mentiroso e manipulador. No dia seguinte em que Michelle confrontou Martin sobre o caso, ele sugeriu que ela fizesse um lifting facial. Michelle, que completou 50 anos naquele ano, não era contra fazer o lifting facial. Mas ela tinha problemas com a pressão arterial e queria controlar melhor isso, e perder um pouco de peso antes da cirurgia. Mas Martin admitiu que ela precisava fazer isso imediatamente. Então, no dia 3 de abril, ela fez a cirurgia e passou a noite no hospital. No dia seguinte, ela foi para casa. Antes de ela receber alta, Martin pediu ao médico que receitasse 5 medicamentos: Lordab, Ambien, Valium, Fengrin e Percocet. Todos os 5 medicamentos têm efeitos sedativos. Na época, Alexis estava na faculdade de medicina, mas estava em casa nas férias de primavera. Ela planejava cuidar da mãe, que ainda estava com curativos nos olhos. Naquela primeira noite, o pai dela disse que cuidaria da mãe. Na manhã seguinte, Alexis encontrou a mãe inconsciente. No entanto, ela conseguiu reanimá-la. O pai dela disse que achava que podia ter dado remédio demais para a mãe. Então Alexis retomou os cuidados e passou a anotar quais medicamentos ela estava tomando. Alexis afirmou que sua mãe disse: "Se algo acontecer comigo, certifique-se de que não foi seu pai." No dia 10 de abril, Alexis voltou para a escola em Las Vegas, Nevada. No dia seguinte, sua mãe morreu. Alexis e Rachel solicitaram que o caso fosse reaberto. A irmã de Michelle também escreveu para o governador de Utah e para o escritório do promotor do condado de Utah, solicitando que o caso fosse reaberto. A polícia acabou investigando Martin McNeil.
Eles descobriram que Martin tinha um passado problemático. Quando tinha 17 anos, ele mentiu sobre sua idade e se alistou nas Forças Armadas. Mas, depois de 2 anos, ele foi colocado em licença por invalidez porque foi diagnosticado como esquizofrênico latente. Depois disso, começou a receber benefícios do VA. A polícia achou esse diagnóstico estranho. Ele não tinha mostrado sinais de esquizofrenia em nenhum outro momento da vida. E esquizofrenia não é algo que desaparece ou pode ser curado. Em 1977, Martin foi preso após emitir cheques sem fundo. Em fevereiro de 1978, Martin e Michelle se casaram mais tarde naquele ano. Ele foi condenado por falsificação, roubo e fraude por emitir cheques falsificados e foi sentenciado a 6 meses de prisão. Após sair da prisão, Martin ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Brigham Young, BYU. Aconteceu que ele havia falsificado suas notas para entrar na faculdade. Mesmo assim, em 1984, ele foi certificado como cirurgião osteopata. Em 1988, usando as mesmas notas infladas com as quais entrou na Faculdade de Direito da BYU. Ele se formou em 1990, mas nunca prestou o exame da ordem nem exerceu a advocacia. No mesmo ano, Martin foi acusado de fraude no Medicaid. Ele estava cobrando por serviços que nunca aconteceram. Ele se declarou sem contestação e foi proibido de faturar pelo Medicaid por cerca de 12 anos. Por volta de 1991, ele conseguiu um emprego no centro de saúde da BYU. Ele permaneceu lá até 1998, quando pediu demissão sob acusações de relacionamentos inapropriados e agressão sexual. Ele voltou em 1999, mas ficou apenas alguns meses antes de ser convidado a sair novamente. Em 2000, o governador de Utah o nomeou diretor da escola de treinamento American Fork, que mais tarde foi renomeada para Centro de Desenvolvimento do Estado de Utah. Em 2005, Martin conheceu Anna Osborne Waldau e eles começaram a ter um caso. Martin contou a ela alguns detalhes perturbadores sobre sua vida. Por exemplo, ele afirmou que tentou matar sua mãe quando tinha apenas 8 anos de idade. Ele disse que encontrou sua mãe desmaiada de bêbada no sofá. Ele pegou uma cerveja e colocou alguns comprimidos nela. Ele acordou a mãe e ajudou ela a beber a cerveja. Ele assistiu enquanto ela parava de respirar. Mas então sua irmã chegou em casa e ligou para o 911. Então sua mãe foi salva, disse Martin. Anos depois, ele estava visitando seu irmão de 41 anos, Rufus Roy McNeil, em Camden, Nova Jersey. Ele disse que seu irmão tinha um vício em drogas e o encontrou desmaiado na banheira. Ele disse que manteve a cabeça do irmão submersa até ele parar de respirar. A polícia confirmou que Rufus, de 41 anos, foi encontrado morto em 1986 em uma banheira em Camden. Ana também disse que Martin se ofereceu para matar seu ex-marido. Em 2005, Martin conheceu Gypsy Jill Willis, de 29 anos, pela internet. Martin e Gypsy rapidamente começaram um caso. Eles estavam em comunicação constante. Isso incluía o dia da cirurgia de Michelle, o dia de sua morte e o do funeral. Enquanto a polícia investigava Martin, eles descobriram que, no outono de 2007, meses após a morte de sua esposa, ele havia roubado a identidade de uma de suas filhas adotivas, Gisele. Ele enviou Gisele para a Ucrânia para visitar a família, mas depois cortou contato com a jovem de 16 anos. Ele mudou o ano de nascimento e deu a identidade para Gypsy, que tinha cerca de 30 anos, permitindo que ela escapasse das dívidas e do mau crédito. Então, ele e Gypsy usaram a nova identidade dela para conseguir um cartão de identificação militar. Martin afirmou que ela era sua esposa, então ela tinha direito ao cartão. Ao preencher o formulário de inscrição, eles informaram que o casamento foi em 14 de abril de 2007. 14 de abril de 2007 foi o dia do funeral de Michelle. Em setembro de 2007, Martin mudou seu testamento para que a maior parte do dinheiro fosse para Gypsy. Seus filhos receberiam apenas $1 cada um.
Em janeiro de 2009, pouco mais de um ano e meio após a morte de Michelle, Martin e Gypsy foram presos por roubo de identidade. Em junho de 2009, Martin se declarou culpado e foi condenado a 4 anos de prisão. Gypsy também se declarou culpada e foi condenada a 3 anos de liberdade condicional enquanto Martin estava na prisão. O laudo toxicológico foi revisado em outubro de 2010, 3 anos após a morte de Michelle, e os resultados foram divulgados. Aconteceu que o legista original não sabia que Michelle foi encontrada na banheira com a cabeça submersa e que ela tinha tossido muita água antes de morrer. Na corrente sanguínea de Michelle havia Valium, Percocet, Fengrin e Ambien. Nenhum deles estava em níveis tóxicos, mas a combinação dessas drogas, abre aspas, levou à sedação e arritmia cardíaca, resultando em morte cardíaca, fecha aspas. O médico que realizou o lifting facial achou estranho que Martin tivesse solicitado todos esses medicamentos. Ele disse que normalmente não prescreveria Valium ou Percocet após um lifting facial, então a causa da morte foi alterada de natural para indeterminada. A polícia revisou os detalhes do dia da morte de Michelle. Martin disse que estava no trabalho naquela manhã para a feira de segurança do Centro de Desenvolvimento. Ninguém se lembrava de tê-lo visto antes das 11 da manhã. Quando o viram, ele estava seco e rude. Ele exigiu que tirassem uma foto dele. Ele saiu às 11h35, depois de ser fotografado no evento, e buscou sua filha de 6 anos, Ada, na escola. Ada foi quem encontrou o corpo. Ada contou que, ao encontrar sua mãe, ela estava inteira na banheira, ainda vestida. Isso contradizia o que Martin disse. Ele disse que, ao entrar no banheiro, viu Michelle caída na borda da banheira, com a cabeça submersa e o corpo parcialmente fora. Os vizinhos que ajudaram relataram que Michelle estava deitada de costas no fundo da banheira. Martin disse que estava fazendo RCP na banheira porque não conseguia tirá-la de lá. Martin e os 2 vizinhos tiraram o corpo juntos. Se Martin a encontrou caída, como ela acabou na banheira? 3 pessoas tinham a mesma história, e a de Martin era a única que não batia com a versão delas. Após a morte de Michelle, o sangue se acumulou nas pernas dela. Isso só teria acontecido se ela estivesse deitada quando estava morrendo, não curvada pela cintura. Depois que Michelle foi retirada da banheira e colocada no chão, um dos vizinhos fez compressões torácicas e Martin fez respiração boca a boca. O vizinho notou que Martin nem encostou os lábios nela ao fazer respiração boca a boca. Então, assim que os paramédicos assumiram a RCP, ela tossiu água. Depois, houve as ligações para o 190. Quando Martin ligou pela primeira vez, ele deu o endereço errado de sua casa para o atendente do 190. Disseram para ele ficar na linha, mas ele desligou. Quando ele retornou à ligação, pediram para aguardar, mas ele desligou novamente. Na noite da morte de Michelle, o filho de Martin e Michelle, Damien, chegou em casa com sua namorada. Martin ordenou que recolhessem e retirassem de casa todos os medicamentos controlados. Em julho de 2012, Martin foi libertado da prisão após cumprir pena por roubo de identidade. Sua liberdade durou pouco. Em 26 de agosto de 2013, ele foi preso por assassinato. Martin McNeil foi a julgamento em outubro de 2013. Martin declarou-se inocente e afirmou que a morte de sua esposa foi acidental. O promotor disse que Martin queria se separar da esposa, mas, em vez de se divorciar dela, ele a matou. Eles discutiram. Ele deu a ela um coquetel de drogas que a sedou e depois a afogou na banheira. Gypsy testemunhou sobre o caso deles e como ela se mudou para a casa da família dele 2 semanas após o assassinato. Gypsy nunca foi acusada em relação ao assassinato de Michelle. Uma prova contra ele foi que afirmou que o corpo da esposa estava metade na banheira e metade fora. Mas sua filha e 2 testemunhas disseram que estava totalmente dentro da banheira. O acúmulo de sangue nas pernas indicou que ela morreu deitada e não dobrada na cintura. Eles até trouxeram uma réplica da banheira para o tribunal para demonstrar as posições.
Martin também não tinha um álibi para a manhã da morte de sua esposa. O julgamento durou 22 dias. Martin McNeil foi considerado culpado de assassinato. Ele foi condenado de 15 anos à prisão perpétua. Cerca de 2 anos e meio após o início de sua sentença, em abril de 2017, Martin McNeil foi encontrado morto na prisão. Ele manipulou propositalmente uma linha de gás do aquecedor da estufa da prisão e morreu sufocado. Ele tinha 64 anos de idade. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente apreciaríamos se você se inscrevesse. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.